Salve, meu povo! Começando hoje mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje a gente tem a presença aqui do Lucas Richa e do Matheus Starling. Mas eu ficava no Instagram ali para ficar. E são da Apex. Vão falar um pouquinho da Apex para a gente. Vão falar sobre mercado de logística, mercado imobiliário. E a gente vai adentrar mais no assunto. Primeiramente, queria falar com vocês, para vocês se apresentarem primeiro. Ninguém é melhor do que vocês para falar um pouco de vocês. E daí a gente vai prosseguindo no nosso podcast. Aí pode começar aí. Pode começar. Maravilha, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecendo também o convite aqui, em meu nome, do Matheus e da Apex como um todo. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Lucas Risch, como você falou. Hoje sou um coordenador de canais da Apex. O que isso significa? Basicamente, muita gente pergunta. Basicamente, hoje eu sou responsável por auxiliar e coordenar os times de distribuição da empresa. Distribuição, entenda como as pessoas que vão colocar os nossos projetos, nossos produtos, principalmente os imobiliários, na ponta com o cliente. Então é mais ou menos isso que a gente faz por aqui. Sou engenheiro de formação, tive uma rápida trajetória ali de 9, 10 meses de fato atuando como engenheiro, numa empresa lá da Serra, de grandes amigos meus. E logo em seguida entrei no mercado financeiro, junto à Apex lá no final de 2019. Desde então estamos ali na caminhada conjunta aí dentro da empresa. Mas meu histórico é simples, mas é esse. Vamos lá, Matheus. Legal. E o legal é que o Lucas conseguiu participar das duas áreas que estão fundamentalmente conectadas à nossa atuação imobiliária, que é a equipe de estruturação, que é a equipe que avalia projetos, terrenos, faz a viabilidade econômica, e hoje ele está na outra equipe, que é a equipe que depois que esses projetos estão viabilizados, a gente apresenta para investidores, famílias, fundos de investimento, para que esses sejam os nossos investidores desses projetos, Eu sou Matheus, Starling, sou economista de formação, fundei a Apex em 2013, por uma vontade minha e dos meus sócios de desenvolver o mercado financeiro, o mercado de capitais aqui no Espírito Santo, primeiramente. A gente acredita muito que países desenvolvidos têm, essencialmente, o mercado financeiro mais desenvolvido, ou seja, ele conecta melhor poupadores e investidores. Obviamente, o mercado de capitais brasileiro ainda é incipiente, comparado a outras nações. E a gente vem trilhando essa trajetória aí de 10 anos, basicamente auxiliando famílias, investidores, pessoas físicas a investirem melhor, seja no mercado financeiro, uma parceria que nós temos com o Banco BTG Pactual, seja no mercado imobiliário, que é uma atuação nossa regional, e a gente acredita muito no regionalismo, a gente acredita que o Espírito Santo tem oportunidades fantásticas, só que a gente precisa conectar as pontas, unir os investidores, os empresários, os incorporadores, para fazer bons projetos, para que a gente suba a régua do nosso mercado. Então, nesses 10 anos aí, a gente vem desenvolvendo esse mercado, construindo uma empresa. Hoje somos aproximadamente 190 colaboradores. Nós temos escritórios aqui no Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. A nossa atuação imobiliária, com certeza, ela cresceu aqui no Espírito Santo desde 2015, E agora a gente está levando, inclusive, essa nossa expertise para outros estados e mais para o interior do Espírito Santo. Começamos com um projetinho aqui em Vitória, em Jardim da Penha, mas hoje já são mais de 23 projetos desenvolvidos, projetos residenciais, comerciais e agora também logísticos e de loteamento. Top, top. Aí tem muito assunto, né? Matheus e Lucas, vamos falar um pouquinho da Apex, vamos apresentar assim a Apex para o pessoal, o significado, falar um pouco da Apex para a gente, para o pessoal entender, porque a gente vê muita Apex, nós principalmente corretores de imóveis, e muita pessoa que soube que eu ia estar com vocês, quer saber um pouco sobre a Apex. Legal. A finalidade da Apex. Eu vou explicar quais são as nossas linhas de serviço, E depois eu vou passar a bola para o Lucas falar um pouco das nossas teses de investimentos específicas no segmento de imobiliário, que é o nosso tema de questão hoje. Nós, como uma empresa de mercado financeiro, nós estamos nos preparando para se tornar um banco de investimentos com foco regional. Nós já temos vários serviços de banco de investimentos, inclusive nós representamos um banco de investimentos. Quais são essas linhas de serviço que nós temos? Nós temos uma área que a gente chama de assessoria de investimentos, na qual nós atendemos empresas, pessoas físicas, na gestão do seu patrimônio. Então, esses nossos clientes eles vão abrir conta conosco, e nós, como equipe de assessores, vamos orientar a melhor forma de aplicação desses recursos no mercado financeiro, em renda fixa, ações, fundos de investimento, inclusive até no mercado imobiliário, mas disponível, vamos assim dizer, nas plataformas de investimento. Então, esse trabalho de assessoria é um trabalho no qual nós vamos acompanhar esse investidor, essa família, essa empresa, provavelmente ao longo de décadas, Ou seja, gerindo seu patrimônio, entendendo seus objetivos de vida e decidindo essas aplicações,
essa é uma área de assessoria de investimentos que nós temos, né? Nós temos uma outra área de consultoria, tá? Que é uma área de mercado de capitais, que a gente chama de investment banking, que vai prestar quais serviços? Serviços de assessoria de fusões e aquisições, ou seja, nós vamos auxiliar empresas, empresários que estão em algum processo de venda do seu negócio, de compra de um concorrente, empresas de fora do Espírito Santo que querem vir para o Espírito Santo, por exemplo, comprar um negócio, nos contrata para poder fazer esse meio de campo, essa assessoria, para essa transação viabilizar. A gente viu aí recentemente várias empresas capixabas sendo compradas, né? Inclusive vários ativos imobiliários passando por processo de fusões e aquisições, como foi o caso do Shopping Praia da Costa, que foi comprado por um fundo de investimento, como foi o Porto Canoa Log, né, que era o maior empreendimento logístico do Espírito Santo, foi comprado por um fundo de investimento. Essas transações todas sempre tem um advisor, né, que é um assessor. Nós fazemos esse serviço e também temos o serviço de estruturação de dívida, né, que é basicamente quando uma empresa ela quer emitir um título de dívida para captar recursos. Em vez dela simplesmente ir lá no banco pegar um empréstimo, uma empresa ela pode emitir uma debênture. Ou, por exemplo, uma empresa de projeto imobiliário, seja uma incorporadora, uma loteadora, ela pode emitir um CRI, né, que é um certificado de recebível imobiliário, na qual ela já tem um conjunto de recebíveis ao longo do tempo, daqueles compradores daquele imóvel, ela securitiza isso e emite um CRI, ou seja, ela se capitaliza, em vez de ir lá no banco pegar um empréstimo, ela mesma emite um papel de dívida que vai ser comprado por investidores, mas ela vai se financiar. Então, essa é a nossa área de mercado de capitais, né, atua com fusões e aquisições, estruturação de dívida e operações societárias. Né? Isso a gente trabalha por projeto, por mandato, né? Uma área de consultoria. Né? Nós temos a nossa área de dados e inteligência e marketing, na qual nós temos uma parceria com a Rede Vitória de Comunicação, né? Nós temos uma joint venture com a Rede Vitória, num programa que a gente criou chamado Mundo Business. Né? O Mundo Business fala de negócios, investimentos, do Ricardo que o Ricardinho Frizeira, Frizeira, né? É o líder desse projeto. Né? Foi um projeto que começou em 2019, não é de jornalistas, mas faz jornalismo. Ele tem muito fã em Guarapari, tá? Pois Ricardo Frizeira e o nosso propósito com esse projeto é realmente difundir o que o setor empresarial privado, que produz no Espírito Santo, tem feito de legal, né? E dar esse conhecimento para a população, né? Então, apesar de não ser um projeto formatado inicialmente por jornalistas, ele está atuando no jornalismo e tem tido um sucesso enorme, né? Hoje é uma das colunas mais lidas do Espírito Santo, já desdobrou em programas de TV, né? Como Espírito Santo Startups, que é um programa de TV que seleciona as melhores startups e dá um prêmio, né, em dinheiro para essas empresas, né, saírem e crescerem. Né? Nós temos um instituto de pesquisa, que é o Instituto Futura, né? Que é um instituto que, além de nos fornecer muitos dados sobre o mercado imobiliário, né? O Lucas vai falar um pouquinho sobre o Radar, que traz esses dados imobiliários. Né? Esse instituto de pesquisa também atende os nossos clientes, que são empresários, empresas que querem, né, fazer uma expansão e querem saber como expandir, uma empresa que quer lançar um produto fazer novo. um investimento e quer saber os dados para fazer esse investimento certo. Né? Exatamente. O mercado imobiliário sempre contratou muita pesquisa, né? Aquela pesquisa de bairro para saber o que as pessoas daquele bairro querem. É um instituto que, obviamente, é um instituto com mais de 30 anos de história. Né? Nós fizemos um investimento desse instituto, ele passou a fazer parte do grupo, mas o nosso objetivo é, de fato, ter dados importantes para ajudar o setor privado a tomar boas decisões. Né? Então, não é uma área de finanças de investimentos, né? Mas é uma área que tem dados e tem informações, né? E que também a gente está propagando conhecimento sobre o mercado financeiro. Afinal, o brasileiro precisa, né, de conhecer mais sobre finanças, precisa conhecer mais sobre investimentos. A gente está dando essa nossa contribuição através dessa atuação no rádio, no jornal e nos sites. Né? E, por fim, nós temos uma gestora de investimentos, ou seja, uma asset management, ou seja, nós estruturamos fundos de investimentos próprios, tá? Sejam eles fundos imobiliários, né, como foi, por exemplo, o fundo imobiliário que nós constituímos para fazer aquisição de 15% do Shopping Vitória recentemente. É um fundo que está listado em bolsa. Né? Ou seja, hoje nós temos o fundo Apex Malls, que é o fundo que fez uma transação relevante, né? Comprou uma participação relevante do Shopping Vitória, mas que qualquer investidor brasileiro do mundo hoje pode ser sócio do Shopping Vitória através desse fundo. E a gente fez isso através da nossa gestora. Né? Nós temos outros fundos, temos um fundo multimercado, que faz investimentos com uma outra tese de investimento. Mas ter uma gestora de fundos nos permite, né, como vai permitir daqui para frente, né, que todos os nossos projetos imobiliários serão estruturados através de fundos, né, vai permitir que tanto os capixabas, né, muitas vezes até com investimentos menores do que historicamente a gente teve, porque, né, a gente cresceu, mas sempre com investimentos maiores, de investimentos mais robustos. Né. Agora, com fundos, não. Eu posso ter qualquer brasileiro aportando capital no nosso fundo, sendo sócio de empreendimentos imobiliários. Né. E também a gente passa não só a ter famílias capixabas, investidores capixabas
participando dos empreendimentos que a gente desenvolve, mas a gente passa para investidores do Brasil todo. Na verdade, isso aí é uma coisa que, essa questão de investimento é uma coisa que não é ensinada no Brasil, né, cara? Parece que parece que o brasileiro ele é preso a isso, porque ele acha que o investimento só é para quem é rico, só é para quem é milionário, só. Aí uma vez a gente esteve até conversando com o menino, ele falou assim, Nilson, que investir o quê, Nilson? Nós somos pobres, não sei o quê. Eu falei, rapaz, mas o investimento faz você chegar onde você quer. Exatamente. Entendeu? Ele acha que o investidor só tem que ser o cara rico, mas o cara foi rico, vamos dar assim, porque ele investiu. Porque investiu. Porque teve capacidade de poupança. É óbvio que a gente sabe que tem um desafio de geração de renda. Sim, claro. Não é tão simples, sim, claro. Né? Mas, se possível, né, e aplicando e investindo é sempre importante. Né? Mas não é restritivo. Vou te dar um exemplo. Você pode ser sócio hoje do Shopping Vitória com aproximadamente R$100. Né? Ou seja, você pode comprar uma cota de participação do fundo que é proprietário, né, participante do Shopping Vitória, apenas com R$100 e você vai receber aluguel todo mês. Né? É devagar, sim, né? Sim. É óbvio que a gente sabe que é proporcional ao investimento. Sim, entendeu? A questão do que você mas quer. É igual para todo mundo. Mas é igual tá ali para todo mundo. Quem está colocando R$1 milhão, R$100 mil, R$5 mil ou R$1.000 vai ter a mesma rentabilidade. Vai ter a mesma rentabilidade. Né? Ou seja, é viável, é possível, é óbvio que falta informação, né? Não chega para todo mundo, da mesma forma que a gente, quando estruturou esse fundo, inicialmente foi para investidores que tinham um porte maior, mas hoje ele já está disponível, né? Por exemplo. Né? Mas a ideia, né, que eu estou querendo explicar é que a gente, através dessa gestora, a gente pode viabilizar investimentos, fundos que, inclusive, a partir de agora, né, a gente consegue atrair fundos de pensão, outros fundos de investimento, investidores institucionais, family offices, que são os grandes investidores no Brasil, tá, e no mundo, para, inclusive, investirem no Espírito Santo. Só que, para isso, você precisou comprovar, né, um histórico de projetos de sucesso, de rentabilidade. E aqueles dados... Que foi o trabalho que a gente fez nos últimos 7 anos, né? Sim. Hoje, com certeza, né, qualquer investidor, qualquer incorporador, qualquer pessoa que entenda do mercado imobiliário, vê os empreendimentos que a gente já construiu nesse caminho e fala, não, eles têm expertise sim. O Espírito Santo já é um estado que está em voga, né? Porque Vitória já é a capital com o maior preço médio de metro quadrado do Brasil, né? Vitória e Vila Velhas estão consistentemente no top 5, top 10 do FIPZAP de valorização imobiliária anual. Então as pessoas estão olhando para o Espírito Santo com mais carinho. Né? A gente está investindo agora em Linhares, vamos começar a investir no interior, então isso já começa a mostrar que o Espírito Santo tem potencial e através desses nossos fundos a gente vai conseguir inclusive atrair capital de fora para dentro, ou seja, né, que sempre foi o nosso grande sonho, né? É trazer capital para investir num estado que tem potencial e tem viabilidade, mas que muitas vezes esteve fora do contexto do mercado financeiro, né? O Espírito Santo é um estado no Sudeste que é o menos conhecido de todos. É o menos conhecido, que é isso que a gente não entende. Então todos os nossos corretores, imobiliárias, incorporadores, a gente tem esse trabalho de mostrar que aqui nós temos bairros de qualidade de vida, né? Que o nosso metro quadrado é bom, se investir aqui tem potencial, né? E a Apex vai estar participando desse processo com certeza, né? Até aproveitando para puxar um gancho aqui, né, e ficar até um pouquinho mais claro, porque quando você é pessoa que vê a Apex pela primeira vez, opa, são várias áreas de negócio. Às vezes fica um pouquinho complexo. O Matheus trouxe uma frase que resume muito bem o que a Apex é hoje e o que ela está buscando ser, né, para a sociedade como um todo. É um banco de investimentos regional. Né? E o que isso significa na prática? Basicamente é uma estrutura, um organismo vivo, empresarial, que vai buscar o quê? Aproximar o mercado de capitais, né, do demandante final, seja empresários, seja investidores, né, pessoas, né, no âmbito, né, de sociedade como um todo. Né, e, de certa forma, você fazendo isso, a gente entende que isso naturalmente promove o desenvolvimento, né, social, né, dessa regionalidade, dessa região que a gente está atuando de fato. A prova disso... Só um dado rápido. Foram quase 20 mil empregos gerados só nesses projetos imobiliários que a gente desenvolveu com centenas de investidores capixabas. Né? Ou seja, o fato de todo mundo se juntou, os nossos investidores, com a Apex, com as incorporadoras parceiras, né? Nesses últimos anos... 20 mil empregos diretos. Né? Então, é um impacto legal. Até um dado importante, né? Geralmente, cada R$1 milhão que você investe no mercado imobiliário, né, você gera 7 empregos diretos, 5 empregos indiretos, mais ou menos uma proporção nesse aspecto. Então, é de fato, poxa, é um mercado, você percebe quando o dinheiro ele entra nesse mercado, né, como o impacto desse dinheiro lá nesse mercado ele é muito faz útil, no mercado, né, principalmente por aquela ótica daquela regiãozinha que está sendo afetada por isso, né, os colaboradores que estão envolvidos e por aí vai. Né, então, isso é muito bacana. Então, por meio dessa estrutura, né, que tem, poxa, áreas de negócio que consegue atender, né, de certa forma, o investidor como um todo, né, você começa a perceber como é que a gente consegue trazer, a partir desse momento, soluções mais inteligentes para a ponta. Né? Isso é muito legal. Eu vou dar um exemplo já entrando no mercado imobiliário em específico.
né? O Matheus comentou que em 2015, 2016 a gente adentrou no mercado imobiliário. O que a gente fazia lá? Né? Quando a gente fazia uma análise dos nossos clientes, as pessoas que estavam próximas a nós e precisavam de uma solução regional um pouquinho mais eficiente, a gente percebia que, opa, olhando o público que tem capacidade de poupança, que é o investidor, né? O cara que tem sobra para poder investir, Sim. Infelizmente é uma minoria de brasileiros ainda, a gente imagina que isso, a gente quer que isso continue a crescer. Fomentar isso, que isso fomentar esse melhore. crescimento ao longo do tempo, né? Mas você percebia que em algum momento da vida dele, esse cara, ele investiu no imóvel. Se ele não investiu, a família investiu, ou ele tem uma pretensão de investir. Só que quando você ia na vírgula, entender de fato qual o movimento que esse investidor estava fazendo, né? Geralmente ele estava limitado a uma estrutura só, né, de investimento. Que era comprar alguma coisa pronta. Né? Um apartamento. Comprar um apartamento, Isso, comprar um galpão. Às vezes o cara quer mal, compra um galpãozinho, compra um conjunto de salas comerciais. Né? E dentro desse contexto de você trazer o mercado, né, de capitais para perto do investidor, o que a gente percebeu? E trazendo sobre uma ótica mais filosófica. Né? O mercado de capitais, basicamente, ele é um vaso comunicante, né, entre o dinheiro, né, do investidor, do cara que consegue comprar uma sociedade produtiva. Né? Ele faz essa comunicação. Né? Em vez de você, como o Matheus comentou, você botar um dinheiro num lugar que vai investir lá fora, né? Centro-Oeste, São Paulo, poxa, vamos congregar e vamos concentrar esse investimento do capixaba aqui, dentro de casa. Né? Então, sob essa ótica que a gente percebeu, a gente conseguia, né, dentro de uma estrutura que unia uma inteligência de incorporação, como o Matheus comentou, né, com uma inteligência da Apex também sob a ótica de investimento, a gente montou uma estrutura que tem se mostrado uma estrutura de muito sucesso, né, que basicamente permitiu o investidor ele entrar numa etapa anterior, né, do processo imobiliário. Então, um pouquinho antes de você de fato adquirir o ativo, que era na etapa de desenvolver esse ativo conosco. Né? A gente via que o investidor nesse formato ele passava a ter, né, um equilíbrio de risco e retorno maior e, naturalmente, por entrar numa etapa anterior do processo, também um retorno potencial um pouquinho maior. Né? Dentro disso, já puxando aqui, né, já voltar a bola aqui para o Matheus, né, dentro das teses de investimento imobiliário, né, que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo, né, foram várias, em específico, que a gente briga o carro-chefe ao longo dos últimos anos, foram as teses de desenvolvimento residencial, né, em específico de alto padrão. Né, depois a gente entra no detalhe aqui, né, o porquê do alto padrão, né, sim, claro. esse aspecto. E como próximos passos, a gente já tem feito um mapeamento e já temos aí no forninho, né, alguns movimentos bem interessantes, né, de novos desenvolvimentos residenciais, tá, na região aqui do Espírito Santo, né, por enquanto, e novos projetos que a gente chama, o nome fica para projetos de renda passiva, é que eu vi projetos de properties. Dos empreendimentos de vocês, eu fiquei em casa ontem estudando, eu falei, amor, esse empreendimento aqui é bonito, isso é de luxo mesmo. É um nome chique. Então, hoje são 3 frentes aqui que a gente vai atuar muito forte agora, né, de agora em diante. Desenvolvimento residencial, né, a primeira frente, que é uma frente mais consolidada, já tem um histórico muito forte de nossa parte. Uma segunda frente de desenvolvimento urbano, né, como o Matheus comentou, um desenvolvimento focado em loteamentos. Né, isso é muito legal, uma tese nova que a gente está adentrando e conseguindo possibilitar o investidor capixaba acessar esse tipo de investimento, né, de maneira mais facilitada. E uma tese que a gente brinca que é a tese de renda, que é uma tese de properties, né, que é o nome. Né, propriedades em inglês, uma tese que vai buscar, né, um investimento focado em geração de renda passiva para o investidor. Você já vê, né, galpões logísticos, operações de shopping, né, outras... Né, operações essa questão que falou do shopping, ele lá comprar uma parte e ter aquela renda dele recebendo todo mês aquela renda. Exatamente. É mais ou menos isso que a gente está olhando hoje, né? E resumindo aqui o histórico que o Matheus comentou muito bem. Mas é basicamente esse o caminho que a gente imagina trilhar agora para o mercado imobiliário, né, ao longo dos próximos meses e anos. Né, Matheus? A gente vê, vocês falaram da questão do investimento em empreendimentos imobiliários. A gente vê muito, a gente na parte da corretagem, a gente fala guru na internet, né? O pessoal falando assim, não comprem imóvel, peguem o seu dinheiro, invistam e paguem aluguel. Ó, eu particularmente, deixa eu dar... Aí eu queria ouvir a opinião dar uma opinião de vocês pessoal. Isso. Não a opinião da empresa nesse aspecto. Sim. Né, mas assim, todo mundo tem uma opinião muito parecida lá, mas eu sou pró, cara, você ter o seu apartamento. Você ter o seu... Você pode, depois que você fizer esse movimento, aí você começa a pensar melhor, mas como eu, na pessoa física, comprei o meu apartamento, eu não posso falar nada contra. A segurança de você ter naturalmente o imóvel, né? Você ter aquele ativo, o tijolo que é seu, né? Principalmente para sua moradia, em cenários mais incertos, pode ser algo que é muito mental, né? E filosófico, mas é uma ideia. A gente pensa pela questão do corretor, que o corretor fala assim, não, ele tem que comprar o imóvel porque o corretor tem que vender. Aí a gente pensa. Só que se a gente for, eu sou do seguinte pensamento, eu acho que para a pessoa chegar a esse nível de pensamento, eu acho que né, vamos falar num popular assim, eu acho que a conta bancária dele tem que estar muito boa
para ele fazer. Porque às vezes a gente falou da questão do brasileiro. O brasileiro em si, se ele tiver 200 mil, 150 mil, 200 mil, ele tem que comprar o imóvel dele. Ele não vai pegar, botar 200 mil, investir e vai viver pagando aluguel. Eu não tenho dúvida disso. Primeiro, se a gente for olhar as pessoas que têm patrimônio, né, essas pessoas são proprietárias dos seus imóveis próprios, né, principalmente da sua moradia. E, em tese, são as pessoas que têm mais conhecimento financeiro. Né? Então, não existe regra para todo mundo. Né? Mas o fato é que o Brasil, que é um país que ainda vai crescer muito, vai se desenvolver, que o metro quadrado vai valorizar em praticamente todas as capitais do Brasil muito ainda, não tem como a gente falar que investir em imóvel não é um bom investimento. Porque pega o histórico de Vitória, de Vila Velha, de Guarapari, de Linhares. São cidades que, se você for olhar os últimos 10 anos, a valorização do imóvel foi fantástica. E muitas vezes foi melhor do que o mercado financeiro, por exemplo, do que a renda fixa, do que o CDI, que é o investimento mais seguro e mais tranquilo, vamos assim dizer. Então, assim, pode ser que para alguma pessoa não ter o imóvel e ter uma aplicação que paga seu aluguel, feche a conta. Mas a verdade é que, se a gente for pegar o histórico das melhores cidades, ter imóvel sempre valeu a pena, sempre foi um bom investimento. Até porque ele é sempre seguro, né? Seja, dificilmente você tem um imóvel bem localizado, bem construído, que ele vai ter depreciação, pelo contrário, ele valoriza. Né? Pode ter épocas, e o setor de construção civil a gente sabe que ele é cíclico, ou seja, vai ter épocas que o setor de construção civil vai entrar em crise, em que os imóveis perdem liquidez, ou seja, você tem a dificuldade de vendê-lo rápido, mas você não vai ter dificuldade do preço. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência caso você queira vender numa época de crise do segmento imobiliário. Mas logo depois desse ciclo, né, a gente está vivendo um ciclo de alta. Em 2017 estava um ciclo de crise. Né? 2021, 2022, preço subindo. Né? Quem teve um imóvel nesse período ganhou muito dinheiro, ganhou mais do que a renda fixa. Né? Aqui em Vitória, especificamente, que é o mercado que a gente sabe os números de cabeça. Então, pega o resultado do FIPZAP do ano passado. Acho que Vila Velha ficou em primeiro lugar do Brasil, foi com 22% de valorização no preço médio residencial. Não teve nenhum investimento que a gente vai fazer no mercado financeiro seguro que te dá 22% ao ano. Nenhum, não existe. Então, assim, ter imóvel é importante para o brasileiro, principalmente aquele que começou a construir patrimônio, porque muitas vezes ele não tem um conhecimento de finanças tão apurado, então investir em algo seguro já é um bom caminho. Né? É melhor do que ele botar na caderneta de poupança, que não é um investimento recomendado, tá? Por nenhum especialista de investimentos, pela sua baixa rentabilidade comparada à própria renda fixa, que tem o mesmo nível de segurança. Né? E também tem outras questões, né? O brasileiro, quando ele tem a casa própria, ele se sente mais seguro, ele tem mais coragem de empreender porque ele sabe que ele tem uma casa, né? Ou seja, ele tem aquela segurança, né? Então, assim, ter um imóvel próprio é óbvio que é uma decisão pessoal, familiar, mas historicamente no Brasil se mostrou, sim, um bom investimento, né? Agora, aquelas pessoas que já estão construindo mais patrimônio, sim, elas podem realmente, às vezes, avaliar, né, de não morar no próprio imóvel, aquele imóvel que está morando de aluguel porque tem rendimentos lá que cumprem isso, mas a pessoa vai acabar tendo imóvel. Eu vi um cara falar uma vez assim, pô, se o pessoal fala que não é para comprar imóvel, de quem que eu vou alugar? Você entendeu? Então, pô, peraí, ó, não compra imóvel. Eu vou alugar de quem, então, o imóvel, se não é para comprar imóvel? E existem sempre oportunidades. A gente sabe, todo lançamento imobiliário de um novo projeto, de uma nova incorporação, aquelas pessoas que compram aqueles imóveis que são filé mignon, Sol da Manhã, aqui no Espírito Santo é o Sol da Manhã, andar alto, né? Esse imóvel, ele vai valorizar mais do que a média. Né? É óbvio que não é necessariamente todo empreendimento que valoriza, né? Porque projeto imobiliário vai ter lá o filé mignon e vai ter a carne de segunda. Né? Mas a gente sabe que bons imóveis bem comprados. Então, por isso que os capixabas, o brasileiro, ele tem que estar atento aos lançamentos imobiliários, ele tem que participar, conhecer, ver o imóvel, ver se faz a conta, né? Porque muitas vezes ali ele vai ter uma oportunidade de investimento super legal, que é complementar aos outros investimentos que ele eventualmente vai ter. Né? Então, a gente acredita, né? À toa que a gente investe, né? E se a gente está investindo é porque tem gente querendo comprar na outra ponta, que enxerga isso como investimento ou como uma boa moradia. Né? E aqui no Espírito Santo, os empreendimentos residenciais em média, você tem de 30% a 50% dos compradores sendo investidores. Ou seja, não são pessoas que vão morar ali, são pessoas que estão comprando porque depois vão receber aluguel ou porque depois elas vão revender mais caro do que comprar. Essa demanda que a gente tem em Guarapari. Legal. Porque a diferença de Vila Velha, Vitória e Guarapari, porque Guarapari é segunda moradia. A pessoa compra para isso aí. Ela compra para investimento, ou para locação anual, ou para locação temporada, ou até para questão de comprar, que geralmente na planta consegue um preço melhor e quando entrega um empreendimento eles vendem. Aí aqui a gente já fala que Vila Velha e Vitória já é um pouco diferente, que é a primeira moradia. O cara já investe, eu assim, não sei em números, mas eu acredito que um número bem alto aí para morar.
O cara já faz um investimento para moradia. Até puxando um gancho, né? O nosso sócio lá, o Marcelo Murat, que coordena, né? Hoje é o diretor da área de mercado imobiliário como todo. Ele tem um feeling, não é um número muito cravado, né? Mas que hoje, quando você olha Vitória e Vila Velha em específico, a gente vê ali que aparentemente algo em torno de 20 a 30% das demandas por comprar apartamento na planta vem de investidores. Né? E 70, 80% é de fato comprador. Morar. Né? Que reside, isso varia projeto a projeto. Tem projetos que tem uma pegada muito mais apartamento final, você comprar para morar ali pro resto da vida. Tem projetos que tem um contexto de liquidez um pouco mais facilitado, contexto de aluguéis que naturalmente atrai mais investidores. Mas é mais ou menos esse número entre 20 a 30% do mercado comprador de apartamento em Vitória e Vila Velha hoje que a gente estima ser investidores. Que é o cara que vai comprar para alugar ou comprar para revender. 70, 80% mais ou menos que compra para morar. Exatamente. E que já em Guarapari já é diferente. Exato. Em Guarapari a gente já pode colocar de repente ao contrário isso. Pega aí uns 70% aí que investe para a questão de locação, ou temporada, ou anual, ou para ter liquidez quando o empreendimento... Isso deve ser mais relevante ainda, num quarto, 2 quartos, né? Sim. Na verdade, lá, um quarto é muito difícil de construir, tá? Construir um agora, e aí a gente fala da questão de preço, né? Que a gente estava falando aquela questão de metro quadrado lá em Guarapari. A gente pega hoje um quarto lá de 45 metros quadrados, tá na faixa de 500 mil. A gente pega hoje... É uma cidade que valorizou muito. Sim, então a gente pega... Só que aí, Matheus, se você for pegar e você fazer um metro quadrado, né? Se você pega aí... Vamos botar um número redondo, 450 mil, 45 metros quadrados, dá 10 mil metros quadrados. Você vai pegar um na beira-mar, de frente para o mar, você vai encontrar lá 12. 12,5, que foi inclusive quando eu fiz o podcast com o Rodolfo falou sobre isso. Ele falou, Nilson, nosso metro quadrado na beira-mar da Praia do Morro está muito barato em relação às outras cidades. Que ele falou, está muito barato. Você pagar hoje na beira-mar 10 mil, 12 mil metros quadrados... É uma excelente oportunidade. Você entendeu? Então a gente vê essas comparações de preço lá em Guarapari, que foi isso aí que você falou. Então lá tem essa diferença. 30% aí mais ou menos é comprador para morar e 75% aí é comprador para investimento. Uma questão que é desafiador para quem incorpora, né, é que realmente não é fácil você negociar um terreno, né? Sim. Porque proprietários de terreno sempre tem uma expectativa muito grande daquele patrimônio, né? E como há muita sondagem que muitas vezes não é séria, né? Tem, né, pessoas que sondam o terreno, falam, esse terreno seu vale 40, mas quando os incorporadores mais experientes chegam lá para negociar, a conta não passa de 30, 33 milhões. O cara tava falando que valia 40. Alguém passou lá e falou que valia 40, isso fica como referência para aquela família, né? O tal das avaliações que é meio Pois complicado. Então assim, por incorporador, ele vai fazer conta, incorporar não é fácil, que você tem um desafio ali de desenvolver um projeto, de atender a demanda daquele proprietário daquele terreno, né, numa permuta que seja interessante, que muitas vezes vai demandar dinheiro, vai demandar uma negociação de permuta extensa. Você vai ter que aprovar em prefeitura, e a gente está falando de Brasil, né, seguir o PDM, que muitas vezes tem modificações, muitas vezes são restritivos e dificultam o desenvolvimento de um projeto inteligente. Muitas vezes a gente tem que desenvolver projetos para se adequar à legislação municipal, mas a gente percebe que tem desperdícios, né, de área privativa, né, mas faz parte, né, você também tem que seguir a regra da região, mas tem regiões que podem modernizar a sua legislação de modo a você pegar as melhores referências de construção civil, né, para você ter projetos que são com áreas de apartamentos melhor exploradas, com varandas interessantes, com quantidade de vagas coerentes, né? Mas esse é um desafio da gente também ter um trabalho, né, dos corretores, imobiliários, incorporadores e sociedade civil, né, associações de bairro, discutindo junto com os vereadores que nos representam e no final do dia são quem vão redigir os planos diretores, né, para que a gente esteja trabalhando, né, no Espírito Santo, seguindo as melhores práticas de mercado. Né? Se a gente for dar um pulo lá em Santa Catarina, a gente for ver o mercado de Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, a gente fala por que vale tanto aqueles imóveis, por que tem tanta gente do Brasil inteiro investindo em Santa Catarina, porque eles fizeram um trabalho, um dever de casa, de entender o que faz para modernizar o mercado, para poder viabilizar incorporações mais interessantes. Né? E isso acabou atraindo o capital do Brasil todo. Você pega aí investidores de São Paulo, centro-oeste do Brasil, investem todos em Santa Catarina, no litoral, inclusive capixabas. Tá? E por que a gente não pode estar trazendo esse investidor para cá? Aí a gente precisa se atentar a prefeituras, né, de regiões que a gente sabe que tem mais potencial no longo prazo, como Vila Velha e Guarapari, por exemplo, né, porque são cidades de praia, são cidades que ainda têm muito espaço para construir, né, e tem muita melhoria pública na gestão pública, né, também para fazer, ou seja, são cidades que a gente consegue tranquilamente imaginar que daqui 20, 30 anos vão estar super legais, bem melhores, né?
Vitória tem muita oportunidade de valorização, mas não vai ter muita oportunidade de construção, porque é uma cidade que tem escassez de imóveis. Fala muito sobre isso. Né? Não tem assim, muita possibilidade de construção, né? Porque vai acabar os terrenos, né? Vitória, mas Vitória é uma cidade pequena, né? Ela não é tanto exemplo. Agora, Vila Velha e Guarapari, que são cidades que têm muita área para construir, né? Elas precisam ter uma legislação municipal que favoreça boas incorporações, né? E é o desafio, né? Por isso que muitas vezes o corretor fala, não, pô, mas esse projeto novo está caro. Assim, mas foi caro incorporar o terreno. Então a gente precisa subir a regra do projeto e da regra do preço para viabilizar, porque senão nenhum incorporador vai querer fazer, né, novas incorporações. Só que os incorporadores estão sempre nesse limite, né? De tentar desenvolver um projeto, de conseguir colocar um preço e ter um bom retorno, ou não fazer o projeto, né? O que segura muitas vezes aí é o custo da aquisição desse terreno, da permuta, né? E também essas limitações, né, que muitas vezes tornam os projetos mais desafiadores na ótica de valor geral de vendas, né? Isso, lá geralmente em Guarapari, na maioria das vezes é permuta em porcentagem, não em compra. Tem um rapaz lá, não sei se vocês conhecem ali o Pôr do Sol, logo na entrada ali. Sim. O rapaz estava pedindo 40 milhões naquele terreno ali, e a gente falou assim, gente, foi o que você falou, não faz sentido. O incorporador vai olhar ali, não faz sentido. Vai conseguir fazer a altura, o VGV não vai ser tão alto. Porque agora mudou. Tem vários incorporadores super experientes, né? Que desenvolvem bons projetos. É um mercado que, com certeza, a gente tem interesse de entrar um dia, mas entrar, com certeza, pensando nos melhores parceiros da região. Né? Sermos sócios desses incorporadores, trabalharmos juntos, porque Guarapari tem muito potencial de longo prazo. E tem muito, é que nem a gente falou, né? Vitória tem poucos lugares para construir, mas Guarapari tem muito ainda, tá, cara? A expansão de Guarapari é muito grande. A questão de construção, loteamento também, logística, essas coisas todinha, Guarapari tem... o mercado é bem aberto lá para isso. Sim. E Matheus e Lucas também, vamos falar um pouco do mercado imobiliário do nível Brasil, né? Que nem você falou aí a questão de Santa Catarina, Balneário. Como é que você vê essa diferença do mercado de lá pro mercado do Espírito Santo? Que aí foi o que você falou, a questão de investimento. O pessoal está tirando dinheiro do Espírito Santo e levando para lá. Como é que acontece trazer esse pessoal para cá? Que isso é o principal, acredito que seja o principal motivo da Apex, né? De trazer para botar esse investimento dentro do Espírito Santo. Como é que a gente vê esse diferencial desse capital, desse mercado imobiliário? Não, vamos lá. Né? Acho que essa pergunta é excelente e geralmente é aquela pergunta que vale milhões. Como que você faz para... Né, Ou então tô saindo bem, né? para você conseguir, de fato, atrair capital de maneira eficiente. Eu acho que a primeira parte, dentro do movimento que a gente faz, o Matheus falou bem, né, que é, de fato, você promover um desenvolvimento de projetos, né, que tem um padrão que atrai o recurso de capital de fora. Eu vou dar um exemplo, do Reserva Vitória, aqui atrás do Shopping Vitória, que é um projeto que você vai ver em pouquíssimas capitais e locais do Brasil. Tem que fazer coisa boa. Tem que fazer coisa boa, né? Tem que atrair esses caras. Tem que ter aquela questão de dados. Que aí o cara vai ver os dados e vai falar, é aqui que eu vou investir. Exatamente. O cara que está disposto a tirar dinheiro do próprio estado e botar em outro, ele tem que ser atraído para um negócio muito interessante, tanto sobre uma ótica financeira, quanto também sobre uma ótica filosófica. O cara olhar aquele negócio e falar, cara, isso aqui é legal para eu investir, independente do número. Se eu gostei disso aqui. E quando você olha o Brasil como um todo, cara, são mercados que são muito distintos. O Matheus falou bem, vai ter mercados... Balneário Camboriú, Jardins em São Paulo, Leblon no Rio de Janeiro, que são mercados que têm um nível de precificação. Leblon acho que é o mais caro no Rio. Exatamente, é o mais caro do Rio. Você vai ver apartamento de 50, 100 mil reais o metro quadrado. São coisas que aí é uma parcelinha só da população que vai atuar. Mas quando você olha num contexto mais amplo, aí é muito importante você sempre trazer para o regionalismo do negócio. A gente passou épocas aqui que o mercado estava muito ruim, o mercado melhorou. Onde que a gente via vantagem e o interesse nosso em entrar de fato? Quando você via uma demanda micro-regional, que poderia fazer o seu projeto andar na contramão do mercado. O mercado está indo para baixo, mas esse projeto vai para cima. A gente vê que isso acontece em outros projetos. Então, você poder ter essa capacidade, e vocês em Guarapari, por exemplo, aqui a gente aqui na Grande Vitória como um todo, você poder olhar, de fato, um projeto que vai atender um público A, B ou C, que está demandando esse produto há 20 anos e ninguém percebeu isso, ou uma região específica está esquecida ali pelos incorporadores, e pela população como todo, que, se a gente fizer um negócio legal ali, a gente vai trazer um desenvolvimento desse projeto, vai ser fora da curva, é isso que a gente olha. Operações que vão entrar no mercado para atender um público nichado e específico. Que já tem no mercado. Exatamente. Aí a gente entra muito numa ótica de, até para também afunilar o papo aqui, olhando um pouquinho sobre... a ótica do que a gente pesquisa, o que a gente acompanha de fato,
a gente começa a entrar muito na ótica da importância na gente ter o dado na mão. Né? O Matheus comentou aqui mais cedo, poxa, os números do FIPZAP, né? Muitos investidores nossos mandam pra gente, Vitória, Vila Velha, pô, tô investido lá, tá ótimo. Calma, sem euforia. Sem euforia. Vamos olhar o número do estoque primário. Né, que eu vou entrar já no radar imobiliário, que é uma ferramenta, para explicar para todo mundo também, né, que é uma ferramenta hoje que a Apex faz desde 2016, 2017, agora o ano de entrada não vou ter na VIB, né, que basicamente ela busca acompanhar todos os empreendimentos das regiões que a gente atua e empreendimentos em estoque primário. O que significa estoque primário? O estoque está na mão da incorporadora ou do construtor. Ou seja, aquele projeto tem uma tabelinha de vendas original mesmo, que o cara compra direto da construtora. Seja ele lançamento, construção, entregue, mas ainda tem estoque. Tem estoque. Né? Por que isso é muito importante? Porque a partir dessa base de informação, que é uma base muito difícil de você conseguir acompanhar, né? Alguns institutos aqui do Espírito Santo acompanharam ao longo do tempo, mas são informações ainda muito defasadas. A gente optou por, cara, direcionar uma equipe para fazer esse mapeamento de fato, mês a mês em cada um desses projetos. Né? E eu vou exemplificar o resultado aqui por Vitória, por exemplo. O que a gente vê hoje de Vitória? O Matheus falou muito bem, escassez de terreno. Vitória é uma ilha. Vitória já é pequena, é uma ilha, já tem uma população grande, né, para esse espaço, né, geográfico que a gente tem. E os principais bairros, eu vou dar um exemplo aqui de Praia do Canto, por exemplo, já passa por um processo de escassez de terreno enorme. Você vai na Praia do Canto hoje, se você der rodar em todas as ruas de casa, você não vê um terreno baldio na Praia do Canto. Né? Aí seria uma oportunidade, se caso encontrasse um terreno, que foi aquilo que você falou. Exato. Para trazer o investidor para isso. Exatamente, porque aí você consegue entrar num bairro, num mercado específico, que pouca gente consegue. Que pouca gente. Né? Então, além de eu ter, por exemplo, na Praia do Canto uma escassez de terreno muito grande, né? Eu tenho, junto com essa escassez, os preços, cara, né? Para você comprar um terreno e comprar uma coisa é mais caro. Né? E você também tem um PDU muito restritivo. Então você não consegue pegar um terreninho pequeno ali e fazer um prédio. Você tem que, para 2, 3, negociar com 3, 4 famílias e conseguir colocar uma operação relevante de pé. Né? Então quando a gente olha a Vitória como toda, eu dei os exemplos específicos de Praia do Canto, o que a gente tem hoje no resumo? Né? Um mercado imobiliário que é muito autorregulado. Quando eu falo autorregulado é o quê? Desde o momento que a gente começou a fazer essa pesquisa de mercado, a gente nunca viu um momento que Vitória teve um estoque muito alto de unidades. O estoque de Vitória varia entre 20% a 25% sempre. 20%. Quando chega nos 20%, e eu falo o quê? Poxa, tem 10 prédios construídos, eles são construídos 100 unidades. Já venderam 80. Tem 20. 80 tem. É o estoque, né, da cidade, quando eu falo isso como todo, é o que tem disponível dentro do que está sendo construído. Quer dizer, dados excelentes, tá, cara? A gente olha muito na vida. Tá? Então, o que a gente tem visto em Vitória? Vitória, geralmente, ela fica variando um estoque entre 20% a 25%. Onde, quando chega a 25%, os construtores, incorporadores, que em sua maioria estão no mesmo grupo, né, todos se conhecem, né, todos entendem o mercado, por isso que é muito autorregulado. Eles falam assim, é hora de dar um passinho atrás, deixa eu guardar esse projetinho no meu bolso mais um tempinho. Né? E quando esse mercado ele começa a aproximar de um estoque ali próximo a 20%, hoje está em 21%, pra você ter uma ideia, né? Começa a aproximar do estoque próximo a 20%, aí os incorporadores vão de novo colocar os projetos no mercado. Né? Então isso é muito legal. Interessante demais, cara. Isso é muito legal porque Vitória é específica, é diferente das demais, né, cidades que a gente avalia, porque ela tem esse contexto de autorregulação muito bem definido. Né? Então os incorporadores eles têm muita inteligência na hora de lançar ou segurar algum produto. Né? Dito isso, e você percebe que essa informação ela é uma das informações que a gente capta no mercado, mas é importante por quê? Poxa, porque a gente, como Apex, a gente está com um monte de projeto no bolso, no forno. Qual que é a hora correta de lançar isso ao mercado? Qual que é a hora correta de eu direcionar meu esforço comercial, fazer evento de lançamento, acelerar um lançamento? Né? É agora ou não é? Ou eu estou vendo um mercado hoje que está passando por um momento de, né, vamos dizer assim, super demanda, uma sobredemanda, né? Sobre oferta, né, no caso, ou uma suboferta. Então, a gente começa a mapear essas informações, tanto de preço por bairro, preço por tipologia. A gente mapeia tudo isso para entender de fato onde que a gente adentra e depois que a gente entra, como que a gente toma as melhores decisões ao longo do ciclo de desenvolvimento de um projeto, né, para a gente promover para o investidor na ponta um melhor retorno. Lembrando que esse nosso diálogo de que projeto fazer é sempre em parceria com incorporadores. Sim. Né? Sim. Por quê? Porque os incorporadores trazem seus projetos para nós, muitas vezes projetos que já estão permutados, já estão negociados, e algumas vezes ainda estão mais embrionários e querem que a gente estude junto. Né? Em alguns casos, os donos dos terrenos trazem os terrenos para nós, a gente faz um estudo junto com essa família do que tem viabilidade naquele terreno, para depois a gente convidar um incorporador, construtor, para executar o projeto em si. Né? Ou seja, a Apex acaba, de certo modo, recebendo bastante informação de mercado. Porque eu tenho incorporadores mandando seus projetos, eu tenho donos de terreno mandando seus terrenos, e a gente faz todos esses estudos,
É óbvio que a gente não dá conta de fazer tudo, né? Apesar de a gente fazer investimentos volumosos do segmento, né? O mercado imobiliário ele é gigante, né? Ele é um mercado enorme. Então, isso nos ajuda também a trocar ideia com incorporadores, entender a estratégia de cada um, fazer conta, porque às vezes o incorporador fez a conta e esqueceu de fazer algumas perguntas, e a gente complementa essa ideia, né? Como o contrário, porque esses incorporadores são experientes, a grande maioria está aí há 20, 30 anos no mercado, né? Como é o caso da Ideale, em Guarapari, né? Como é o caso dos nossos parceiros que a gente atua aqui em Vitória, né? Então, a ideia é fazer conta junto, discutir viabilidade, e trabalhar junto para fazer mais projetos e projetos mais interessantes. Porque quando a gente faz projetos com uma régua maior... Não fazer o mesmo do mesmo, né? Exatamente. Porque o nosso mercado merece. A gente merece fazer projetos melhores. E o que eu quero dizer por melhores? Trazer arquitetos, seja para parte de paisagismo diferenciado. A gente tem trago arquitetos como Roberto Riscala para fazer empreendimentos. Nós ajudamos a desenvolver uma praça pública ali na região da Enseada do Soalho, atrás do Shopping Vitória, o escritório do Bulemar, que são os principais escritórios de paisagismo, né, que a gente tem. Também na parte de arquitetônico, trazendo bons arquitetos, bons projetos, explorando materiais mais nobres, explorando soluções construtivas, né, mais inteligentes e mais modernas. Obviamente, sempre mantendo o tradicionalismo, porque no final das contas você está fazendo algo que é tradicional, que é o imóvel, que é um apartamento, né, que vai ter que ter uma boa área, vai ter que ter uma planta bem dimensionada. Isso não muda. Mas quando você coloca um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de inovação, né, e também no nosso caso a gente tem escala de compra de materiais, a gente consegue ter um custo de construção bastante eficiente, mas entregando um projeto com melhor qualidade. Né? E também tem outras coisas que são importantes no nosso modelo que a gente gostaria que o mercado também fosse adotando como regra, é que todos os empreendimentos da Apex e das incorporadoras parceiras têm auditoria de obra. Ou seja, nós temos uma empresa terceirizada de perícia de engenharia que fiscaliza as nossas obras mensalmente para garantir a qualidade daquela entrega. Ou seja, por mais que eu confie numa construtora que é a nossa sócia daquele projeto, eu estou conferindo tudo que ela está fazendo, eu estou notificando não conformidades e eu estou corrigindo elas em tempo imediato. Isso vai garantir para aquele comprador de apartamento lá no final, apesar de que muitas vezes ele nem sabe que isso existe nos nossos projetos, né, que ele vai comprar um imóvel que ele não tem dúvida da qualidade. Né? E não só do que ele está vendo. Porque a gente sabe que obra não é só o acabamento que você está vendo. Isso, tem a construção que está por trás. Você tem a laje, você tem tem estrutura, tem o hidrossanitário, o elétrico, que ninguém ali está vendo. Você só está vendo a tomada. Você está vendo a tomada, mas não está vendo o que está por dentro ali. Mas em todas as nossas obras, se eu tenho uma obra que vai durar 3 anos, 36 meses, eu vou ter 36 perícias de engenharia profissionais acontecendo naquele empreendimento. Então, quando eu chego lá na ponta, eu tenho uma obra que não vai ter retrabalho, que eu não vou precisar de fazer pós-venda, que eu não vou precisar de fazer correções, porque essas correções foram feitas ao longo do caminho. Feitas no... Exatamente. E aí o corretor... Fenomenal. Tá? O corretor tem a certeza de que se ele está vendendo um projeto desenvolvido por nós, ele está vendendo um projeto de qualidade. Ou seja, aquele cliente dele, né, que ele mostrou um projeto interessante, um imóvel bom, ele vai ter certeza que ele vai receber o que ele comprou, né? Provavelmente vai receber mais feliz do que ele imaginava, né? E nunca vai ter problema de qualidade. E é importante isso, porque a gente sabe que o corretor, como é o assessor de investimentos, que é algo que a gente também faz, ele quer ter uma relação de longo prazo com o cliente. Né? E essa é a relação mais inteligente de se ter, porque se um corretor vendeu um bom imóvel para um cliente desse ano, daqui a 5 anos aquele cliente quer comprar um novo imóvel porque ele poupou um dinheiro, quer investir no outro imóvel, ele vai contratar aquele corretor. Né? Se os corretores entenderem essa dinâmica de trabalhar bem o cliente, oferecer coisa boa, né, e construir essa relação de longo prazo, né, ele vai ter sucesso, mas tem que vender coisa boa. Né? Isso é porque, na verdade, batendo na parte do corretor, é o corretor entender que vender algo, no caso, vamos dar exemplo da forma que vocês estão falando, é melhor, às vezes, a comissão ela fica em segundo plano. Porque vai acontecer isso aí. O cara vai comprar um empreendimento no nível de vocês, que a gente tem uma perícia a cada mês. Isso aí em Guarapari não tem. Tenho certeza que em breve vai ter. Eu não tenho. Mas vale a pena muito para o corretor isso, porque com certeza ele vai ter uma venda recorrente. Isso. O cara vai comprar hoje, vai comprar de novo e sempre os imóveis da Apex. E você vê que como é que essa é uma estrutura que tem um tripé que fica muito feliz com isso, né? Quando a gente entra com um modelo muito profissionalizado de colocar esses projetos de pé. O corretor fica muito feliz porque ele vende um bom projeto, ele atende bem o cliente, ele cria uma recorrência. Né? O comprador fica mais feliz ainda, que passa a morar num projeto que não dá dor de cabeça, não tem pinga-pinga na cabeça dele toda noite, rachadura em todo lado. E no outro ponto, o investidor. Na época isso é muito importante. Cara, cada retrabalho a menos que a gente tem, cada custo e cada eficiência a mais que a gente tem num projeto como esse, é uma economia gigante. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. A gente finalizou no mês passado uma captação de 193 milhões de reais para 3 projetos ao mesmo tempo. Cara, quanto é que é 1% de economia num negócio desse? Né? São 2 milhões de reais. Isso aí. Né? Então, assim, a partir do momento que os projetos ficam mais volumosos, cara, você precisa
ter muita inteligência, e isso é algo que é inegociável para a gente tem auditoria em toda a obra, né? Não tem jeito, tem que ter, né? E além disso, dentro do ciclo, aí você entra sobre uma ótica de execução muito bem feita e sobre uma ótica também de tomada de decisões muito bem executada, com base nessas pesquisas, né? No radar imobiliário, por aí vai, posicionamento. Isso é super importante para a gente buscar no final do dia, né, fechar uma conta, né, ainda mais atrativa para o cara que tomou, né, a decisão de entrar no investidor e como sócio de um projeto desse conosco. Né? Então é muito legal essa junção, né, dessas. Como é que isso é um quebra-cabeça que vai se juntando, né? É uma orquestra. Porque, na verdade, trabalha. Isso, que na verdade você falou aí vamos dar exemplo, uns 2 milhões de economia. Se você for pegar aí, não é o que você gasta com uma perícia há 36 meses. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes é um investimento e você vai ter uma economia aí de 2, dependendo do valor do né? A questão é mais cultural, né? Porque o incorporador, a empresa de engenharia mais tradicional, ninguém gosta de ser auditado, né? De alguém ali conferindo o seu trabalho, indicando qualquer detalhezinho que não está no caminho certo. Mas é importante, né? Então também foi um trabalho construído nosso junto com os incorporadores, junto com os engenheiros que trabalham nas incorporadoras parceiras, de que, olha, vamos trabalhar junto, vamos desenvolver o melhor modelo de gestão, de acompanhamento de obra, né, de cálculo de produtividade do seu pintor, né, da pessoa que está trabalhando com revestimento. Vamos ter tudo quantificado, né, vamos acompanhar o financeiro ao vivo, ou seja, a gente sabe que te gastou até ontem, quanto que a gente tem contas para pagar para frente, que isso tudo te traz mais informação, traz mais capacidade de gestão, né? Porque gerir é você ter informação para tomar decisão, né? E a gente corrige rumos, porque também não existe resultado certo na construção civil. Todo empreendimento imobiliário, ele é artesanal, tem que bater laje e treca de laje, né? Não existe Ctrl-C, Ctrl-V, né? E também nas vendas, né? Você fez um lançamento, às vezes você errou um pouco no lançamento, não conseguiu atingir o público, você relança um projeto, você faz um ajuste na estratégia de marketing, você às vezes ajusta o produto, né? Ou seja, o mercado imobiliário, ele depende muito da criatividade, né? E é importante ter todo mundo trabalhando junto. Imobiliária, corretores ajudando a desenvolver projetos e ajudando a entender a tendência. Também o incorporador trazendo projetos arquitetônicos inteligentes, projetos bonitos, né? Que vão entregar para o seu cliente final qualidade. Porque às vezes é melhor você entregar um projeto de 12 mil metros quadrados, mas que o cara vai ficar extremamente satisfeito. Sim. Porque às vezes você faz uma economia de obra, entregar um projeto que o cara pagou 10, mas ele entrega assim, com a percepção de que vale metade. Sim, entendeu? Exato. Então a gente tem que fazer isso aqui no Espírito Santo. A gente tem que entender que a gente está numa região que tem uma qualidade de vida excelente. É um dos melhores estados para se morar no Brasil, e eu não estou falando isso, são as pesquisas, né? A gente está numa região que é próspera, é um estado que cresce, PIB, é um estado que é empreendedor, cuja matriz econômica, indústria, agro, serviços, todos os segmentos têm perspectivas super interessantes para o futuro, né? É um estado que tem finanças públicas muito bem organizadas, né? O governo do Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo tem as melhores gestões de dívida pública do Brasil, se eu não me engano, está em primeiro lugar. Ou seja, a gente tem um governo que tem capacidade de investimento, que está bem organizado, né? Ou seja, se a gente for olhar, né, a nível Brasil, o Espírito Santo é um estado que deveria estar em mais destaque. É óbvio que a gente tem um dever de casa de tornar isso público, a Apex tem tentado fazer isso junto a investidores de fora, mas eu tenho certeza que outras empresas colaborando no processo, as incorporadoras desenvolvendo projetos mais interessantes, a gente cada vez mais, cada ano que vai passando, vai trazer a atenção para o Espírito Santo, vai mostrar para investidores de outros estados que tem oportunidades no segmento imobiliário, que eu acho que é sempre o segmento mais seguro, o segmento mais óbvio, né? É porque você consegue trazer uma pessoa de qualquer lugar do Brasil para investir na orla da Praia da Costa. Ou na orla da Praia do Morro. Sim. Porque é bonito por natureza, Sim. são cidades turísticas, né, são cidades também comerciais que têm negócios. Então, a gente está tentando construir esse processo, né? E isso também passa por a forma como a gente desenvolve a cada incorporação, que é tendo bons projetos, com auditoria, e depois, ao longo do caminho dessa incorporação, aí entra na ótica comercial, a gente não queimar preço. Desenvolvi, fechei uma tabela de vendas, comecei a vender, a gente vai trabalhando junto com os corretores para quê? Aqueles clientes que compraram primeiro já tiveram uma valorização no segundo ano da tabela, né? Ou seja, você tendo uma consistência, até porque como a gente constrói uma obra sempre já tendo dinheiro para construir ela, ou seja, não dependo de vendas para construir Você não empreendimento. depende, é o que a gente fala lá na Praia do Morro. Entendeu? Praia do Morro, Guarapari, né? 99% dos consultores não dependem do dinheiro do cliente. Entendeu? Então a obra vai subir independente de vender ou não. Pois é, isso é importante. Aí você mantém a sua estratégia de vendas. Porque pode ser que no meio do caminho a gente tenha uma crise. Sim, E aí qual que é a tendência daqueles incorporadores que ou precisam de dinheiro de banco, ou estão alavancados com empréstimos, né? Ou não são bem organizados na sua gestão e acabam se complicando no caminho. Eles vão querer dar desconto, eles vão atrapalhar o mercado todo, tá? Sim. Porque quando tem alguém vendendo coisa boa, barata, significa que ele está prejudicando o patrimônio de todo mundo ali daquele bairro, né, que está
que gostaria de estar vendendo seu imóvel, mas tem ali alguém vendendo barato. Faz parte, né? A gente sabe que o mercado ao longo do tempo vai excluindo aqueles players que são menos profissionais, menos organizados. A gente viu, né, na última crise imobiliária que muitas empresas saíram do setor, muitas não perseveraram, apesar de ser um segmento extremamente conservador. Porque quem constrói fazendo o dever de casa, fiz a conta, a permuta fechou, vai ser só uma questão de uma rentabilidade maior ou menor para o incorporador. Não tem como perder dinheiro com construção civil bem feita, né? Tem como sim, você eventualmente no final de um ciclo de um projeto fala assim, não tive a rentabilidade que eu almejava, né? Não foi uma experiência tão lucrativa, né? Mas pelo menos eu tentei, entreguei um bom produto, tá lá, e pro próximo eu vou acertar. E nenhum incorporador acertou em 100% dos seus projetos na vida, né? Às vezes você lançou um projeto um pouco caro, depois você, opa, calma aí, eu acho que exagerei, né? Tem que fazer um projeto mais simples para essa região não chegou nesse patamar ainda, né? Ou então fazer um produto diferente, né? A gente, por exemplo, fez um projeto em Jardim Camburi de 1 quarto e 35 metros, todo mobiliado. Entregue todo mobiliado. Todos os apartamentos? Todos os apartamentos. Eram mais de 80 apartamentos. Vendeu tudo durante a obra, né? E não era um produto comum aqui em Vitória. Falando em quanto metro quadrado? Na época foi entre 7 a 10 mil reais o metro quadrado. Né? A gente terminou de vender a 9.500, né? Quando a gente terminou de vender. 9.700. Mas e todo mundo que a gente perguntava, 1 quarto 35 metros é pequeno, né? Mas quando a pessoa entrou no apartamento decorado, como ele era muito bem montado. É aí que é o segredo do negócio. Você fala, cara, que imóvel fantástico. E esse imóvel tem público-alvo, seja uma pessoa solteira, um executivo de empresa, alguém que às vezes não vai morar aqui o mês todo, ou alguém que gostou, vai morar sozinho e encaixa, né? Então tem produto para tudo, contanto que você saiba desenvolver esse produto, saiba comercializar, tem uma estratégia de marketing inteligente e também, né, saiba fazer as correções. Esse pensamento do decorado é o que a gente fala muito bate muito na tecla lá em Guarapari. É uma valorização o cliente chegar e ver, vamos dar exemplo, a gente sempre fala assim, poxa, constrói um apartamento modelo. Porque o cliente, às vezes, você pega 35 metros quadrados, o cliente olha assim, nossa, aqui é muito pequeno, não sei. Mas se ele vê um modelo montadinho é outra perspectiva, o cara percebe de outra forma. É isso aí. Então a gente bate muito nessa. Algumas construtoras lá fazem apartamentos decorados, já deixam um ali pronto para o cliente olhar e ver. E a gente estava conversando esses dias que dados dizem que vende muito mais rápido. Sim, que você olha ali, peraí, eu vou comprar um 3 quartos aqui, eu vou comprar um de 35. Mas peraí, dá minha geladeira, dá meu fogão, dá minha cama, dá tudo aqui. Porque a gente pega um decorado, você pega um arquiteto, um engenheiro, um projetista ali, o cara te entrega tudo e a valorização é muito melhor. Vender o decorado é sempre mais rápido, né? Sim. A gente sempre tem que fazer outros decorados, porque a gente vai vendendo os decorados. Você faz decorado para mostrar, ele vende no outro mês. E gostaria, talvez a gente vai ver isso no futuro, né? A gente, em alguns empreendimentos nossos, a gente já consegue fazer um apartamento modelo no stand, né? É óbvio que é um desafio, porque você precisa de espaço para fazer isso, né? Recentemente, eu estava visitando uma incorporadora lá em Londrina, no Paraná, que tem um mercado imobiliário fantástico, né, que é um segmento que, inclusive, a gente está olhando com carinho, e provavelmente em breve nós vamos lançar o nosso primeiro projeto no Paraná, em Londrina. Lá, as incorporadoras têm terrenos enormes, com vários apartamentos modelos de vários empreendimentos seus, como se fosse um pavilhão de Carapina cheio de apartamentos modelos. Olha que experiência incrível para o cara que quer comprar um imóvel. Né? É óbvio que é desafiador, você tem um espaço para poder fazer isso tudo, para ter a grana para fazer esse investimento, né? Que depois você vai demolir, provavelmente, né? Até porque aquela planta foi específica de um projeto. Mas quando a gente chega lá, né? Você enxerga, você olha para uma cidade de Londrina, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Vitória, que tem muita construção civil acontecendo. Né? Torres e torres e torres sendo construídas e um mercado extremamente aquecido. Mas porque tem incorporadores lá que fazem questão de fazer coisa de qualidade, que não abaixam preço, que constroem projetos inteligentes e que, inclusive, no processo de vendas, desenvolveram um modelo próprio lá na região, que é isso, você poder visitar seu apartamento modelado antes do prédio começar a subir. Aqui a gente geralmente faz o apartamento modelo lá no primeiro andar, né? Depois que o prédio já está subindo. Isso, é isso mesmo. É o que dá para fazer, porque afinal a gente não tem tanto espaço para fazer um apartamento modelo, né? Dentro da cidade de Vitória, dentro da cidade de Vila Velha, né? Mas, é legal, mostrando como é que esse mercado, né, quando você trabalha bem a venda, quando você trabalha bem o material comercial, o 3D do apartamento, né? Isso ajuda muito o trabalho do corretor. E precisa, né? Porque você quer vender o mais próximo do que você vai entregar. Né? A gente não pode mais trabalhar com incerteza. Né? O corretor tem que saber o produto que ele está trabalhando, o corretor tem que ter certeza que aquele empreendimento que ele está comercializando vai ser entregue dentro do prazo e com qualidade, até porque é a reputação dele no final do dia. É isso que eu falo para os corretores. Às vezes eu converso, lá a gente fala o seguinte, cara, não é só vender, é você saber que o cara vai entregar um empreendimento. Porque às vezes o cara pensa em primeiro lugar na comissão. Não quero saber se... Vamos dar um exemplo. Lá em Guarapari, quando chega uma construtora nova, todos os corretores já ficam com o pé atrás, porque nós não conhecemos.
Nós já estamos acostumados com aquelas construtoras que já estão ali, que a gente sabe que... Nós tivemos um exemplo lá de uma construtora que veio de Vila Velha para lá. Ela está em mais ou menos 7 anos lá. Entregou o apartamento, entregou o prédio agora. Ela tem 70% ainda do prédio para vender ainda. Por quê? Lá em Guarapari a gente tem uma metodologia de pagamento, que é direto com a construtora. 10%, 20% de sinal e o demais em 100 meses, direto. Eles tentaram levar uma metodologia daqui de Vitória, que é financiamento bancário. E lá o povo já é educado, já tem um negócio para comprar direto com a construtora. E eles quiseram fazer algo do jeito deles. Aí chegou diminuindo comissão de corretores. Começou errado. Já começou desse jeito. E fazendo essa questão de, não, aqui nós vendemos, dá um sinal e quando entregar vai fazer o financiamento bancário. Nós fizemos uma conta lá que se eles tivessem feito da forma que Guarapari faz, eles estariam com 100% dos prédios vendidos, dos apartamentos vendidos até hoje. Só que está lá 70%. É a importância de você sempre poder... Isso vale para tudo, né? Vale para posicionar o produto, para qual nível de projeto, se é 1, 2, 3, 4, se é alto padrão, se é médio. Sim. Aí você vê a importância de você, de fato, cara, entender onde é que você está colocando o pé. Né? Como que eu ter os parceiros locais. Isso aí. Esse é um... É você entender aquele fechar, mercado. né? Você não pode chegar, vamos dar exemplo, o mercado de Vitória é de um jeito, Vila Velha é de um jeito, Guarapari é de outro jeito. Não é você chegar e impor o seu tipo de mercado. Vamos dar exemplo, o mercado de Vitória, eu vou impor esse mercado em Guarapari. Não vai ter aceitação. Porque lá já é um mercado educado para essa forma. As construtoras lá preferem vender 10, 20% de sinal e aquela correção abençoada todo mês para eles em 100 meses. E faz parte. É o modelo da região, é a cultura da região. É aceitável lá. Sim. Só que aí ele quis chegar de uma outra forma, acabou se complicando. Tá hoje lá com 70% mais ou menos. E nós temos um exemplo contrário, que graças a Deus a gente pode contar aqui como algo que a gente fez e a gente ficou impressionado com o resultado. Esse ano nós lançamos um empreendimento em Linhares, nosso primeiro empreendimento de alto padrão, 4 quartos, no centro da cidade de Linhares. Para o mercado de Linhares nós somos novos, né? Primeiro projeto lá, nunca viram um Apex. É um mercado de interior, né? De uma cidade, né? Menor, que naturalmente vai ter um público-alvo que ele é pé no chão, né? Que ele é mais conservador, né? Se vem um construtor de fora, obviamente, né? O público do interior ele vai esperar ver a obra ficar pronta para querer comprar, ou esperar ver a produtividade da obra para querer ir lá comprar, exatamente pela questão da confiança, né? Como é que a gente contornou a questão da confiança? A gente primeiro sentamos com uma das principais imobiliárias da cidade, né? Desenvolvemos o projeto junto com eles, quebramos cabeça, fizemos pesquisa, contratamos 2 pesquisas. Qual que é o produto que está faltando? Pô, um 4 quartos, de qual metragem, o que ela tem que ter de diferencial, o que tem que ter na área de lazer, como é que é a planta que o linharense gosta, né? Depois que a gente desenvolveu e estressou esse projeto, a gente ainda consultou algumas famílias da região, faz sentido, você tem interesse de investir, né? Lançamos o projeto, está 70% vendido e acabou de começar a obra, né? Num preço de metro quadrado, recorde da cidade de Linhares, entregando um produto de altíssima qualidade que a cidade nunca viu, né? Apesar de ser uma empresa nova, que nunca fez um projeto em Linhares, né? É óbvio que nós já somos conhecidos, né? Mas vocês fizeram o diferencial. Vocês procuraram os dados, procuraram tudo e venderam algo diferencial. E desenvolveu o produto com a imobiliária local, tá? A gente não inventou moda. A gente até levou uma construtora de Vitória para ir lá executar essa obra. Mas quem desenvolveu o produto junto conosco foi, né, uma imobiliária local, né? Mandar um abraço aí para o Robertinho Mauri, lá da Conquista de Linhares, que nos ajudou a desenvolver o projeto, nos ajudou a conhecer o público de Linhares, né, que é totalmente diferente do nosso público de Vitória. Tá? Então, imagino que em Guarapari não é a mesma coisa. Você tem que conhecer o mercado local, tem que trocar ideia, né? Quem está lá há muitos anos, né? As incorporadoras sabem disso. Mas quem eventualmente quer entrar no mercado como esse, tem que trazer um parceiro local para estar junto, lado a lado, porque senão você não vai desenvolver um projeto com sucesso. Não tem como você entrar direto lá no mercado e querer fazer do seu jeito. Da mesma forma que as grandes incorporadoras brasileiras, quando tentaram vir para cá, Rossi, Cirela, nenhuma dessas conseguiu ficar. Então, por quê? Não conhece o público local, né? E nosso público aqui, ele é exigente, ele gosta de qualidade, ele é conservador, né? Então, você tem que entender a dinâmica da região. Sim. E ele também é bairrista. Né? Bairrista também, eu já tive... eu conversei com o corretor, com o Ivan Machado, também ele falou muito sobre isso.
O cara que gosta do bairro, Jardim Camburi, Praia do Canto, Enseada do Soares, ele Tira é esse cara de barrista. lá, é difícil. Ele não sai dali. Tá? Ele não sai dali para ir para outro lugar, não. E aí até bacana, não sei como é que a gente tá de tempo aí, mas é legal. Não, mas pode, a gente tem mais uns 10 Trazendo, minutinhos. poxa, o caso do próprio Iconic, nosso projeto aqui da Praia do Eu ia Canto. falar dele agora Poxa, aqui. Ó. bacana, Matheus, inclusive, depois eu vou deixar ele explicar. Não, porque ele é o pode, cara já desse- pode entrar nesse assunto aí É. e já falar. Poxa, o que sobre a gente estava vendo na Praia do Canto, né? A gente fala muito isso para os investidores, né? Os corretores também, né, sofreram muito com isso. Né? Quando você olha nos últimos 3 anos, a gente teve aquela decolada de preço do metro quadrado, os terrenos ficaram mais caros, começaram a acabar cada vez mais rápido os terrenos, o custo de obra ficou mais caro durante o período de pandemia e por aí vai. Então, consequentemente, né, o preço na ponta para o comprador final ele subiu muito. Né? Um dado aí, não sei se vocês sabem, mas Praia do Canto já existem apartamentos sendo comercializados a um preço de R$ 26.500 o metro quadrado, né, na planta. Naturalmente são as melhores unidades de alguns Sim. projetos específicos, mas, cara, o preço chegou lá. Ultrapassou 25 mil, que era uma barreira que a gente ficava ali, cara, será que passa, será que não passa, vamos acompanhar? Passou. Né? Só que quando você vai olhar o histórico de lançamentos no bairro, né, ali de 2020 para cá, você vê que a maioria dos lançamentos que aconteceu foram de apartamentos de 4 quartos com uma metragem muito alta, 170, 200, 250 metros. Marcos, custando- eu vi um de vocês aí com 500 e pouco, né? É isso mesmo? 100 e pouco, 180, 200, 300 metros quadrados, é isso mesmo? Vamos lá. Qual deles? Não, eu vi uns... Deixa eu ver um aqui. Ó, Então, aqui, ó. Quais são os Arte projetos? Design Live, né? 3 torres com 53 unidades, de 195 metros quadrados a 640 São as metros. coberturas, né, que são... São as coberturas. Eu falei, eu vi no carro falando com ele, falei, cara, 640. Ali a metragem média dos apartamentos tipo é 205, 210 metros. Hoje nós temos 5 projetos em fase de lançamento Sim. / início de obra. Nós temos o Iconic, Praia do Canto, aqui Pode na falar Leixo um Neto, pouco deles que aí. ele tem 4 quartos, 3 quartos e 2 quartos, então ele tem 3 tipologias. A de 2 quartos eu acho que já até acabou as unidades, se eu não me engano. Nós temos na Praia da Costa o Showa Nature Living, que é um empreendimento de 4 quartos, alto padrão, das maiores áreas de lazer da Praia da Costa. Esse é de 4 quartos, de planta de 150 a 170 metros. Né? Você tem o Art Design Living, que é também na Avenida São Paulo, na Praia da Costa. Esse acabou de ser lançado, né? Já está ali com aproximadamente 30%, 40% comercializado. Ele tem plantas de aproximadamente 200 metros, que é o apartamento tipo. São todos os apartamentos sol da manhã nesse empreendimento. E tem 3 coberturas ali de 500 a 600 metros. Aí já é um imóvel diferente. Né? Nós temos também o Isla Linhares, que é esse nosso projeto de 4 quartos em Linhares, que está em construção, acabou de começar a obra. Né? E nós temos o Viso, que foi lançado ontem, né? Com a construtora Mazini em Jardim Camburi. São todos empreendimentos nossos aí que estão em fase de lançamento e construção. E a gente tem provavelmente mais 3 projetos agora para lançamento no início de 2024. E questão de metro quadrado, Matheus? Valores. Olha, nós vamos Varia em varia média muito de de região. quanto? Sim, sim, Né? sim. Mas vamos falar do que a gente gosta, porque são as exceções, não são as regras. Né? Sim. Vamos começar pelas exceções. Os nossos empreendimentos ali na Curva da Jurema, né? Ali nós temos imóveis ali que vão de 22 a aproximadamente R$30 mil o metro quadrado. Né? São empreendimentos diferenciados, com planta diferenciadas, projeto arquitetônico, obviamente pela natureza do terreno e pela dificuldade de fazer altura, né, que são apenas 6 andares ali, né, da altura do shopping, aquela região toda tem uma limitação de 20 metros de altura. Né? Então, por isso, naturalmente, ele tem um metro quadrado Mais bem caro. maior. Aqui na Praia do Canto, esse nosso lançamento vai girar ali de 18 a 22 mil reais o metro quadrado, dependendo da unidade, dependendo do andar, né? Nessa tipologia. Na Praia da Costa, esses 2 projetos, né? Um já está em construção, o outro está em lançamento. Vai variar ali de 12 a 15 mil reais o metro quadrado, dependendo da planta. Eu estou falando apenas dos residenciais, Sim, estou sim. excluindo as lojas, até porque as lojas já estão todas vendidas. O de Linhares está na faixa de 12 a 14 mil reais o metro quadrado. Então, olha aqui, Linhares, centro de Linhares, mesmo preço de Praia da Costa. Né? Sim. Super interessante. O Viso, que foi lançado agora, se eu não me engano, ele também é entre 10 a 15 mil reais o metro quadrado. Né? Esse lançamento foi ontem, então também não vi com exatidão como é que está a tabela, mas imagino que seja nessa faixa, né? Lá em Camburi. Né? Então, assim, cada região, cada bairro vai ter uma natureza que também reflete um pouco do custo do terreno, do tipo de projeto arquitetônico que foi desenvolvido. O que a gente acredita? A gente acredita que Vila Velha tem que fazer coisa boa, principalmente Praia da Costa, Itapuã, ainda assim, merecem projetos de alto padrão e tem público-alvo buscando isso. Né? Porque em Vitória já é um mercado mais conhecido, a gente sabe que cada bairro tem seu preço. Enxergamos muito potencial em bairros como Enseada do Soá, Praia do Soá, que é uma região que você permite fazer muita altura. Nós vamos lançar um empreendimento provavelmente no final desse ano, início do ano que vem, chamado Universe, na Enseada do Soá, que vai ser Nome de luxo. vai ser também, provavelmente não o tem empreendimento como. mais alto da cidade de Vitória, tá?
um empreendimento que vai ter aquela vista linda ali do Morro do Moreno, da Terceira Ponte, né? Vai ser ali naquele terreno próximo ali ao Golden Tulip, né? E também tem um empreendimento, se não me engano, da Galvão, muito próximo ao nosso também, ali em frente ao Horto Mercado, que também provavelmente vai ser um projeto sensacional, porque ali permite muita altura. Então, aquela região da Enseada do Suá, nós estamos falando de projetos residenciais que vão ter estruturas de lazer fantásticas, são empreendimentos muito grandes, naturalmente você tem uma oferta de lazer ali fantástica, e todos eles com vistas muito lindas, né? Que você pega todo aquele canal ali de Vila Velha, sol da manhã, né? Então, a região da Enseada é uma região legal, tem muito potencial de expansão de preço. Já é o bairro mais caro, se não me engano, de Vitória, na média, né? Já passou Praia do Canto. Tudo bem que ele é o bairro mais jovem também, né? Então, por isso que quando você tirar a média, talvez seja um pouco mais caro, porque ele é mais jovem e tem projetos mais novos, né? Então, a gente está olhando com muito carinho para Barro Vermelho, Jardim Camburi, Enseada do Suá, aqui em Vitória, Praia do Canto também, Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. São 3 bairros que a gente também olha com carinho. Né? E agora a gente também está começando a explorar, escutar um pouco como é que está o trabalho dessas outras regiões, né? Linhares, Guarapari, Aracruz. Isso que eu ia falar agora. São cidades que a gente tem interesse de olhar. Vocês têm pretensão para Guarapari também? O que eu diria? Né? Tem algo já em vista? Ou... Já estamos avaliando terrenos. Tá? Eu acho que fundamental... Mas para prédios? Projetos residenciais. Tá? Mas é fundamental que, primeiro, a gente tenha um parceiro, né, que a gente confie, que a gente goste, que ele está conosco. Aqui em Vitória a gente já conquistou, né? A grande parte das incorporadoras já trazem seus projetos para discutir conosco, já entenderam a dinâmica de ter um sócio, agrega na governança e também, né, agrega financeiramente, porque dá mais velocidade para o processo da incorporação, né? Mas que também te permite fazer mais coisas. Né? Vou dar um exemplo, né? Já estamos indo para o 3º projeto, talvez o 4º projeto com a Bauer. Estamos indo para o 4º projeto com a Mazini, estamos indo para o 5º projeto com a Renamasa. As incorporadoras que olharam para o nosso modelo falaram assim, juntos a gente soma mais. Vale a pena. Né? Vamos ser sócios nessa SPE. Né? Isso agrega valor. E também quando nós entramos num projeto junto, a gente vai discutir, vai tomar o risco junto. Né? E do nosso lado, a gente vai ter 100, 200, 500, 700 investidores que eventualmente vão ser compradores de apartamentos desse empreendimento, que vão indicar para seus amigos. Então, um projeto nosso já nasce com a maior probabilidade de sucesso. Que eu tenho ali, você já tem praticamente os investidores, né? Já para comprar o empreendimento, né? E que também vão divulgar para seus amigos. Sim. Vão falar assim, eu sou sócio daquele projeto lá, pode comprar apartamento, que o projeto é sério. Isso traz valor. Com certeza. Senão a gente não lançaria e não estaria vendendo tão bem nos lançamentos. Né? Apesar de serem projetos que não são triviais em termos de preço, são projetos que têm alta qualidade, mas a gente tem visto lançamentos nossos com um volume de vendas sensacional. Né? Então, isso mas pensa lá em Guarapari com carinho. Com certeza, tendo um parceiro incorporador junto conosco, um terreno legal e dentro de uma tese. Né? Sim. Aí dentro daquilo tudo que vocês falaram, né? Dados, como que nós vamos chegar lá, vamos regiões, pesquisar, essas coisas todinhas. Com certeza vocês vão ter um sucesso grande lá, cara. E a nossa expertise no residencial tem sido mais concentrada no projeto de alto padrão. Né? Não significa que num outro ciclo econômico a gente não vai olhar para outros segmentos, tá? Mas é porque como a gente trabalha por tese, significa que a gente define uma estratégia para 5 anos e a gente permanece fiel àquela estratégia. Depois a gente revisa, né? Mas por enquanto, eu imagino que até 2024, 2025, 2026, a gente deve concentrar muito nossa atuação em residenciais verticais de alto padrão, loteamentos, projetos de desenvolvimento urbano horizontal, né, em parceria com uma das principais loteadoras aqui do estado, também focado em alto padrão, né? E para outros investimentos que a gente faz que não são nos residenciais, que aí são ativos que os nossos clientes vão receber aluguel, aí é o logístico, né, que a gente está focando, né, que a gente acredita que ainda tem alguma oportunidade de desenvolver projetos logísticos aqui no Espírito Santo para renda. Matheus, vamos falar rapidinho só dessa questão do logístico, né? A gente, nosso tempinho aí já... vocês criaram ali na Serra, né, aquela questão do galpão, que foi um investimento de 118 milhões. Perfeito. Fala um pouquinho dessa questão de logística aí, como que a Apex funciona sobre isso aí. Aí a gente encerra com chave de ouro. Boa. Até puxar o gancho aqui, a gente vai compartilhando aqui o bate-papo, mas o Apex Log Pitanga, né, o Apex Log foi nosso primeiro movimento, né, de investimento de fato, né, no segmento logístico do Estado. Lá em 2020, 2021, a gente já estava namorando essa tese. Era uma tese que a gente queria investir, porque a gente via muita externalidade positiva, né, aqui no Espírito Santo como um grande hub logístico. E de fato Poxa, o Espírito Santo hoje ele consegue receber mercadoria do mundo todo e distribuir para 70% do PIB brasileiro no raio de 1.000 quilômetros. Né? Então, assim, é algo que é fora do normal, o posicionamento do Espírito Santo como um todo. Né? A gente também passou a absorver, né, ao longo dos últimos anos
uma demanda muito grande que vinha do Rio de Janeiro, né? Muitos operadores logísticos saindo de lá e buscando outras posições. Chegava aqui no Espírito Santo, que era um ativo qualificado. Não tem. Né? Então a gente começou a ver uma falta do mercado, né? Espírito Santo como todo de ativos AAA. Que são os ativos que têm um nível de qualificação que consegue receber qualquer empresa de nível nacional ou internacional naquela operação do galpão. Então a gente desenhou, né, uma estrutura para colocar de pé um galpão AAA, né, e começamos a trazer investidores para fazer parte desse movimento conosco. Né? Então é bem legal porque, não dentro do contexto do desenvolvimento residencial, é um pouquinho diferente, porque o investidor que entra ali, ele entra ali para, o Matheus comentou bem, comprar o terreno, participar da construção do empreendimento e lá na frente ser sócio daquele ativo como um todo. Ou seja, ao invés de ele ter um pedaço, né, vamos dizer assim, um ativo específico que gera renda, e esse ativo, quando ficar vazio, ele para de ter renda, ali ele tem 1%, 10% do galpão todo. Né? Então ele tem 10% da renda de todo aquele galpão, independente de qual módulo, né, eventualmente esteja alocado. Né? O grande foco ali é, de fato, você conseguir atender, né, empresas de vários segmentos, né, que tem interesse ou em montar um last mile ali para a Grande Vitória ou em fazer distribuição para o Brasil como um todo. Né, aquela região específica, ela é atendida pelo Compete, que é um incentivo fiscal do Espírito Santo, que torna o Espírito Santo mais um atrativo, né, para o Espírito Santo ser um hub, né, e estar posicionado como uma das principais regiões do Brasil, né, para você posicionar operações logísticas. Então, várias empresas têm vindo para cá para montar esse tipo de operação. Né, e foi um movimento que, na nossa visão, foi muito acertado. A gente está, né, caminhando agora em passos largos para entregar a obra em dezembro desse ano, e já também, né, avançado aí em conversas para já, quem sabe, já entregar isso 100% locado. É difícil. Para quem não conhece o projeto, né, quem estiver ali na BR-101, né, sentido norte do Espírito Santo, logo abaixo do Mestre Álvaro, assim, se você olhar, tem uma obra enorme acontecendo na beira da BR-101, já está lá com toda a estrutura pré-moldada de concreto, de aço, né? Então, tô montando parede agora, né? E daqui a pouco é telhado. Então, rapidamente vai estar pronto no final. É o legozinho final, né? Galpão logístico é algo que depois você faz aquela estrutura macro, né? Tem alguns desafios, mas a maioria é um negócio que ele é muito, vamos dizer assim, montável, né? Vamos dizer assim, monta, tem, lógico, telhado, piso, tem alguns níveis de dificuldade técnica um pouquinho maior, mas geralmente naquele terreno nosso específico que tinha 100 mil metros, uma área de 60 mil metros de área, terraplanada, uma quantidade imensa de movimentação de terra lá dentro, então são partes mais que já foram vencidas, né? A parte de construção, né, específica, né? E tem oportunidade, né, de novos projetos logísticos, e óbvio que a gente também acredita que tem que fazer qualidade, né, tem que fazer projetos de alto padrão, e a gente tem visto investidores que fizeram galpões menores, mas simples tendo dificuldade de relocar. Então daí a importância de fazer coisa boa. E a gente tem visto muitas multinacionais indo para São Paulo e Minas Gerais porque não tem projetos aqui de altíssima qualidade. Exato. Né? Então, o Espírito Santo tem oportunidade, né? A gente precisa unir os empreendedores, os investidores para desenvolver um projeto como esse, que não é grande, é um investimento de 118 milhões de reais. Né? Então, mas para os nossos clientes é uma oportunidade de ser sócio de um grande galpão logístico, né? Na Serra, né? Na BR-101, seja um ativo que vai valorizar o resto da vida, que vai ser sempre muito bem localizado, né? Mas tem a oportunidade para fazer mais coisas. A gente está estudando vários terrenos, em breve a gente deve lançar um fundo de investimentos imobiliário que vai ter alguns projetos logísticos dentro desse fundo. Né? Acredito que todos eles no Espírito Santo, ou seja, vai ser mais uma oportunidade para o capixaba, para o brasileiro ser sócio de bons terrenos no Espírito Santo, que vão ter bons projetos logísticos, vão pagar aluguéis durante décadas para essas famílias. Né? E você não ter aquele risco de ter um imóvel comercial que ele ficou vago, né? Mas você ser sócio de um projeto maior, que tem sempre locação, né? E ter valorização. E também algo maior que vai ter uma valorização mais significante, né? Porque quando você tem escala, obviamente muda o setor. Exato. Com certeza. A gente pode dar exemplos aí, né? O próprio Porto Canoa Log, que foi um dos melhores empreendimentos logísticos desenvolvidos aqui no estado, por uma família empreendedora, né, aqui do estado, foi vendido para um fundo de investimento, né? E com muito mérito, porque eles desenvolveram um projeto, foram pioneiros, enxergaram a oportunidade, locaram para grandes empresas e depois venderam para um grande fundo de investimento, e com esse capital estão construindo outros projetos logísticos. Isso é prosperidade para o Espírito Santo. Quando você traz capital de fora, né, que permite com que essa família venda esse imóvel, venda esse ativo e faça outros, né, e desenvolva mais coisas. Né? Prosperidade é isso, é a gente fazer a economia girar, trazer, se possível, capital de fora para desenvolver o estado. Dentro do Espírito Santo, né? Matheus, Lucas... Até que foi bom assunto, tá? Eu fiquei menos nervoso aqui, deu para desenrolar bem. Eu queria agradecer a presença de vocês. Como pessoal, eu vou só entregar primeiro aqui um brinde, que é do nosso parceiro da Bela Estampa. Aí um para você. Obrigado. Matheus, muito obrigado. Nosso parceiro da Bela Estampa, ele fica lá na Praia do Morro, lá, ele tá com a gente desde o começo. Ele presenteia aí o nosso
E tem um brindezinho da Ideale também, tá aí dentro. É uma camisa. Matheus pediu o tamanho da sua camisa, tá? Eu vou poder. Espero que eu tenha acertado. E como é que o pessoal acha vocês nas redes sociais, a Apex? A Apex tem a rede social, né? @ApexParques, por exemplo, no Instagram. Né? Nós temos também um canal de notícias diário que chama Apex News. Apex News, né? isso. Quem se cadastrar vai receber diariamente por e-mail e por WhatsApp um compilado das principais notícias da economia do Espírito Santo do Brasil. Chega no seu e-mail 7 horas da manhã, facilita você não precisa já procurar a informação que já está ali compilado. Né? Temos o Instagram também da APX Invest, que é a nossa agente autônomo de investimentos que representa o BTG Pactual. Lá tem uma equipe preparada para poder fazer assessoria de investimentos. Né? E também se procurar lá, tanto o Lucas Richa quanto eu, a gente tá lá no Instagram da Apex, é só procurar fácil de achar. Seguidores. Gostaria de fazer um convite para em breve você conhecer o nosso escritório, para a gente poder falar um pouco mais dos empreendimentos que nós estamos em lançamento, quais são os produtos que a gente está pensando, né? Para também abrir, né, o mercado dos corretores de Guarapari, corretores de Vila Velha, corretores de Vitória. Queria conversar, depois a gente poderia conversar sobre isso aí, bacana. Porque os empreendimentos de vocês não são vistos lá. Entendeu? Portas então, abertas. Estão todos disponíveis, né? Qualquer corretor pode se cadastrar na nossa base para poder comercializar os nossos projetos. Aí nós vamos conversar sobre isso aí. E segunda-feira a gente tem outra e a gente vai falar sobre alto padrão, né? Que é com o Stanger. Show de bola. Ele me mandou ontem, Nilson, o Matheus me marcou aqui, não era hoje com ele, não. Eu falei, não, hoje é com o Luca. Mas eu pensei que era nós três juntos. Eu falei, não, cara, calma, são assuntos diferentes. Legal. Aí falou, Matheus, eu agradeço mesmo, tá, Luca? Muito obrigado mesmo. Valeu. Caramba, velho. Parabéns pelo trabalho, né? Eu acredito que esse podcast tem um propósito bem semelhante ao nosso, que é desenvolver o mercado capixaba. Com certeza. Né? Desenvolver o mercado regional. Então é importante dialogar, é importante trazer pessoas de qualidade. Parabéns pelo trabalho. E no que vocês puderem ajudar a gente aí, a gente tá aí para. E no que a gente puder ajudar também, para divulgar também. Tamo junto. Portas abertíssimas. Falou, Valeu, querido. Obrigado.